Sentes que vives e que tens uma vida escassa ou abundante? Sentes que mereces aquilo que a vida te dá ou, pelo contrário, tens sempre um sentimento de que nunca estás à altura? Hoje queria trazer aqui um bocadinho esta abordagem da escassez e do merecimento e como eles podem estar tão interligados. E vou começar por te contar uma história que me aconteceu e era o ano de 2010. No início do ano eu fiz uma lista dos desejos e naquele ano decidi trabalhar o pensamento positivo, acreditar que consigo, a lei da atração e fui passando o meu ano e fui conquistando bastante dos objetivos que eu me tinha predisposto. Até chegar o final do verão e eu fui um período de férias e quando voltei o meu chefe pede-me para conversar comigo. Então a empresa onde eu estava bem, estava contente. Era uma empresa pequena e que começou a expandir, trouxe mais uns elementos para a equipa naquele período em que eu estava de férias e decidiu fazer um reajuste salarial para, de forma justa, enquadrar as pessoas que entraram agora com o mico que já lá estava. Então o meu chefe diz-me que eu vou ter um aumento salarial que foi um valor substancial para mim, na minha visão. E em vez de eu ficar a transbordar de alegria, ser grata por aquele movimento, perceber como o que eu me tinha predisposto a fazer desde o início do ano, com a lei da atração e com o pensamento positivo e o atrair para mim aquilo que era bom, em vez de ser grata por isso e contemplar que de facto estava a ter o retorno, o que me aconteceu foi algo completamente diferente. E eu fiquei nervosa, angustiada e a pensar como é que eu agora poderia contribuir mais para aquele ajuste que me tinha sido dado, sendo que não me foi pedido para contribuir nada. O que me foi dito é que foi feito um ajuste que achava-se equilibrado e estava tudo bem assim. Ou seja, para eu fazer a mesma coisa, eu tinha sido valorizada pelo que já tinha feito até aqui para continuar a fazer dentro daquela nova equipa que se estava a constituir. Então fui eu que de repente fui impactada com aquilo que eu tanto pedia à vida, a vida me dá de retorno, e eu depois achei que era demais e que eu não merecia. E é aqui que tudo começa quando falamos de escassez, é que nós por vezes desejamos e idealizamos muita coisa e estamos a fazê-lo aqui do nosso lugar, da nossa mente. Eu quero isto, eu quero aquilo e eu vou obter isto e vou-me propor aquilo. E a lei da atração fala tanto disso, não é? De sonhares alto e desejares para ti alto. E porque aquela na maioria das vezes não funciona é porque acontece isto que me aconteceu a mim. É que quando começas a ter esse retorno, se tu sentes que não mereces, tu entras automaticamente num processo de autossabotagem. Então parece que todo o trabalho passou a ser mais difícil para mim, parece-me que estar em esforço e parece que tinha que arranjar formas de me dedicar mais por algo que não era necessário e não me foi pedido. Então vem muito este sentido de que, e que são as crenças que nós trazemos, crenças que vamos adquirindo desde crianças e trazemos da nossa família e da própria cultura, porque na verdade fomos gerados, a maioria de nós, na escassez, porque se olharmos para os nossos, talvez pais, avós, bisavós, as condições em que eles sobreviveram foram diferentes e mais desafiantes que as nossas e a maioria deles viveu do esforço, do sacrifício e tudo o que conseguiam era à custa de muito esforço, de muito sacrifício e talvez até sem ter o reconhecimento que deveriam ter. Então nós trazemos esta carga que é muito pesada connosco e quando chegamos a esta vida começamos a absorver tudo isso à nossa volta e nós temos um olhar inconsciente que ele é muito profundo e capta tudo isto. E então quando estamos a desejar coisas boas para nós, na verdade estamos a fazê-lo da mente, mas na nossa alma, no nosso inconsciente, há algo que diz, mas nós não merecemos isto, nós não merecemos isto de uma forma fácil, nós não merecemos isto sem esforço. E foi isso que me aconteceu. Na altura impactou efetivamente na minha vida, porque senti que o resto daquele ano eu tinha conseguido objetivos, os que eu tinha desejado, e depois a seguir veio um sentimento de profundo vazio, um sentido de estar perdida, de ok, eu quis isto, consegui, agora o que é que eu faço com isto? A juntar a esse sentimento de eu preciso de mais esforço para compensar aquilo que me foi dado e não reconhecer que eu já tinha dado esse esforço e estava a ser recompensada pelo meu esforço. Então é muito importante quando tu estás a planear a tua vida, a criar objetivos, a definir objetivos, a ambicionar coisas, olhares para esse lugar interno do teu merecimento. Porque na maioria das vezes
tu queres não chega a ti porque tu própria impedes que isso aconteça, com este sentido que, na verdade, eu não mereço. E isto é muito inconsciente. Quando vemos pela visão sistémica, nós percebemos que nós somos leais ao nosso sistema familiar. Então, se eu fui gerada num sistema onde houve escassez, onde houve perdas, onde houve falta de conexão, falta de ligação, falta de nutrição, eu vou compensar de alguma forma essa dor do meu sistema, repetindo ou sendo leal a essa mesma dor. Então, se eu olhar para a mãe, para o pai, para a avó, para o avô e disser, se vocês não tiveram, então porquê que eu vou ter? Não é justo. Se vocês não tiveram, eu também não tenho. E quando estamos a falar numa conversa de racional, todos poderemos dizer, mas isso é um absurdo. Claro que não vamos, claro que eu quero ter mais, mas quando vamos cá para o nosso profundo interno, para a nossa alma, é isso que nós fazemos, porque somos leais às dores deles. Então, se tu estás a passar por uma situação na tua vida, uma situação em que sentes que és escassa, faz uma viagem interna, primeiro ao teu lugar de merecimento, depois às tuas origens e perceber de onde é que vem essa escassez, de onde é que vem essa falta de merecimento, quem é que também sentia que não merecia receber mais, ou qual foi o esforço, ou quais foram as perdas que existiram no teu sistema. Já me aconteceu de pessoas virem olhar na constelação familiar para um tema desse sentimento de que faltava algo, um sentimento de escassez, apesar da pessoa dizer que efetivamente nunca passou mal, mas há sempre um medo e uma angústia de que algo faltava. E quando vamos ver, é um elemento na família que não teve a oportunidade de viver. Então, se alguém na nossa família, quer a nossa mãe tenha perdido filhos, quer os nossos avós tenham perdido filhos, e fica um vazio profundo e uma dor profunda, e esse elemento que se perdeu, que não viveu, ele fica num lugar do esquecimento, alguém do sistema vem trazer isso ao de cima e é um sentimento inconsciente de culpa. Eu sinto culpa por eu poder viver quando alguém antes de mim não pôde. É um sentimento de desconexão porque ficou um vazio naquele sistema e então já não foi feita a conexão na ligação materna, por exemplo. Há várias questões ligadas ao teu sistema familiar que podem estar a contribuir para esse sentido de escassez, para as quais tu precisas de olhar. E é óbvio que temos que olhar para a frente, criar objetivos, focar-nos neles e trabalharmos por eles. Mas quando o fazemos consistentemente e continuamos a manter o mesmo desafio como se um elástico nos puxasse para trás e nos trouxesse sempre para o mesmo lugar, então sim, deves olhar para trás e deves rever essas histórias, essas pendências, essas lealdades, esses padrões que estás a repetir. A quem é que estás a ser leal? A que história que estás a ser leal? Estás a repetir como quem? Estás a fazer por amor a quem? E quando às vezes me chegam aqui e me dizem, mas eu não quero nada que é deles, eu só quero fazer a minha vida, porque é que eles me deram isto? Eles não deram isto. Foste tu que foste lá e tomaste por um amor profundo. Então, quando pensas em escassez, pensa nessa nutrição e pensa de que forma é que te faltou essa nutrição ou de que forma é que tu não tomaste essa nutrição. Depois pensa porquê é que sentes que não mereces. Trabalha muito a tua autoestima, trabalha muito o teu merecimento. Por exemplo, nós mulheres, na memória do coletivo, temos muito esta crença de que nós estamos cá para servir os outros e para nos esquecermos de nós, que estamos cá para cuidar, mas dos outros e não de nós. As mulheres, muitas crenças ligadas à falta de merecimento, à falta de valorização, à falta do reconhecimento do papel da mulher. Então são crenças que vêm não só do nosso sistema familiar, mas também do coletivo, e que é normal que nós agora aqui tenhamos esse peso todo em cima de nós que não nos permite a abundância a que nós aceder à abundância que nós merecemos. Mas sim, está na hora de fazermos esse processo de parar de também culpar a nossa história, parar de acusar quem veio antes e que não nos permitiu estarmos num lugar melhor, tomar consciência de que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida e que nós podemos fazer escolhas boas para nós. Mas só podemos fazer uma escolha diferente quando temos consciência
de que escolha é que temos vindo a fazer até aqui. Então, primeiro é esta tomada de consciência. Eu estou a ser leal a quem? Eu estou a repetir como quem? Porque é que eu sinto que eu não mereço? E a partir do momento que tens a consciência de que era um padrão, de que eram esses fios todos, esses elásticos que te puxam para trás, então tu podes começar a mudar isso e a transformar isso. E podes começar a fazer escolhas diferentes e perceber que a tua história, ela pode ser diferente e que quem vem de trás, a tua família, a tua ancestralidade, eles te suportam no teu sucesso. És tu que te autossabotas para te manteres igual a eles. Não são eles que querem que tu fracasses como eles. Afinal, todos os esforços, toda a história que eles viveram, todos os desafios que eles tiveram para poderem trazer a vida aonde hoje tu estás, pode ser honrado e recompensado com o teu sucesso. Por isso, olha para o teu merecimento. Por que razão sentes que não mereces? Olha para a tua criança, revê histórias da tua infância, trabalha a tua criança interior, trabalha a tua autoestima, confia que tu mereces, que tu podes. E depois, olha para essa ancestralidade e honra todo esse esforço que eles tiveram e essas dificuldades, essa escassez, fazendo uma coisa diferente, fazendo algo melhor e fazendo algo abundante. E como nota final, quero-te deixar aqui este lembrete que o teu merecimento, o teu valor pessoal, ele é conquistado dentro, não é fora. Quando estás à espera que os de fora te validem, estás em escassez. Quando estás à espera que os de fora te tragam algo para tu transformar, estás em escassez. Esse sentimento de merecer, ele vem de dentro, é algo que se conquista de dentro para fora. E, portanto, quando tu sentes esse merecimento, tu espalhas esse merecimento e a vida traz-te esse retorno. Boas reflexões.